Agora no seu rádio, conectados com o ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9h09 agora. Nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News. Depois do nosso momento musical, do nosso intervalo, a gente chega com o momento Conectados com o Ouvinte. E a partir de agora também ao vivo via Facebook. Para você que já está nos acompanhando, muito bom dia, seja bem-vindo, né? E hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, ela que vai falar com a gente sobre planejamento previdenciário, né? Depois dessas mudanças todas, né, na Previdência, também no INSS, é preciso a gente saber o que fazer, né? E a doutora Márcia Maria Piorezan está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom dia, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Geve. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Informativo do Vale. Só levanta ali. Tá ok? Beleza, podemos seguir. Alô? Bom dia, então. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Bom dia aos que nos acompanham pelo Facebook. Ao Geve, uma saudação especial. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que bacana. Muito bem, eu acho que nós tivemos um pequeno probleminha no áudio aqui, nós vamos resolver isso agora, na sequência. Enquanto isso, você vai se programando aqui com a gente para estar participando conosco aqui do nosso programa, né? Tivemos um pequeno problema técnico aqui no microfone da doutora, agora ok? Valeu. Muito bem. Agora sim, agora a gente te ouve, doutora. Então tá. Então, um bom dia. Agora sim, um bom dia a todos, aos ouvintes, os que nos acompanham pelo Facebook, ao Geve, uma saudação especial. Obrigado. É um prazer estar aqui. Que bacana, muito bem. Gente, a gente sabe que hoje, sem Previdência, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente depende disso, depende do INSS, depende de uma série de fatores, né, doutora? Não só a nível de saúde ou, né, para planejar o nosso futuro. E a doutora vai falar um pouquinho para a gente sobre essa questão toda, né? O que é e o que se entende, né, por planejamento previdenciário. Contigo, doutora. Sim, Geve. Eu costumo dizer que todas as pessoas que têm uma atividade, que trabalham, e aí, Geve, quem consegue passar uma vida sem trabalhar? Ou seja, é um assunto que interessa a todos, porque na medida em que todas as pessoas que trabalham têm vínculo com a Previdência Social, por uma questão obrigatória, porque a legislação, claro, quem quer ficar de acordo com a legislação, se exerce uma atividade remunerada, automaticamente tem vínculo com a Previdência Social. Isso é o primeiro ponto. Então, é um assunto que, bem ou mal, cedo ou tarde, vai atingir a todos. E sim, as pessoas já até acho que cansaram de ouvir falar em reforma da Previdência, que ocorreu agora, há 2 anos atrás, né? Foi a última grande reforma da Previdência, e em função disso, as pessoas mesmo dizem, e eu já te ouvi falando isso há pouco, meu Deus, não sei quando vou me aposentar. Eu fico pensando com todas essas alterações, sei lá, com 100 anos talvez, tive que Foi o que eu falei, realmente. Mas não é assim, Geve. O planejamento previdenciário, o que é? O que é planejar? Eu sempre digo, é imaginar o futuro, é se organizar para o futuro, é pensar o que vem adiante. Todo mundo deveria se planejar para algumas coisas, muito embora a gente saiba que está aqui hoje e não sabe o que é o amanhã, né? É verdade. Mas sim, a gente se organiza e planeja alguma situação para o futuro. Planejamento previdenciário, especificamente, seria um planejamento, uma organização, uma previsão de como vai ser a aposentadoria. Sim, porque previdência, quando tu fala em previdência, o benefício mais almejado é a aposentadoria. Claro que existem inúmeros outros benefícios a que nós temos disposição em termos de previdência social a partir do momento que tu trabalha. Tu mesmo disseste há pouco. Um benefício por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, né? Ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, uma aposentadoria antiga por invalidez, são benefícios que estamos
tem à nossa disposição para quem exerce atividade remunerada e contribui. Mas o benefício, como eu disse, o mais almejado, que é aquele depois de tanto tempo de trabalho, é o da aposentadoria, que inclusive mudou de nome desde 2019. A aposentadoria antes, bem antigamente, ela era chamada de aposentadoria por tempo de serviço. O tempo de serviço é o que considerava, não importava tanto as contribuições. Aí o sistema começou a ter problemas, né, como todos no mundo, e aí as mudanças legislativas também alteraram os nomes. Aí depois a aposentadoria passou a se chamar por tempo de contribuição, com foco na arrecadação. Hoje, a aposentadoria também tem esse foco, também tem esse viés de haver a contribuição para ter o direito, mas ela se chama de aposentadoria programada. Olha só, é justamente o que nós estamos falando aqui. Hoje a pessoa programa a sua aposentadoria. E essa última regra, que é a Emenda Constitucional 103, que veio em novembro de 2019, ela veio justamente para isso, para a pessoa organizar o como e quando e quanto ela vai querer receber de aposentadoria. Foi uma maneira de aproximar, além dos regimes diferentes de previdência, porque nós estamos falando aqui, Geve, de INSS, muito, mas tem também os regimes próprios dos servidores públicos, né? Sim. Então, a ideia foi unir as regras dos dois sistemas previdenciários e aproximar um pouco do que é a previdência privada, aquela que se contrata em qualquer instituição financeira, ou enfim. Então, a ideia justamente é essa, e se permite programar uma aposentadoria. Eu sempre digo para quem interessa muito esse planejamento previdenciário, interessa para as pessoas como tu, Geve, pelo que tu não é aposentado, certo? Não. Ok, mas tu já trabalhavas antes de 2019, Exato. Certo? Há muito tempo ou pouco tempo, não interessa. Então eu digo, para todas as pessoas que trabalharam e tiveram alguma contribuição para a Previdência antes de novembro de 2019, em tese tem interesse no planejamento previdenciário. Em saber quando, como e quanto elas precisam contribuir para depois almejar uma aposentadoria. Então, essa emenda 103, ela, dentre outras coisas, ela trouxe muitas regras de transição. Tu não te importa de eu pegar o teu caso, né, Geve? Imagina, bem tranquilo. Vamos lá. Então, é isso que se faz no dia a dia, né? Eu digo, eu por acaso já sou aposentada e continuo trabalhando, mas eu também organizei a minha aposentadoria e continuo trabalhando, continuo contribuindo e já antecipando aí para quem vai querer saber, que isso eu ouço todo dia, né, Geve? Eu sou aposentado, continuo trabalhando e contribuindo. Eu posso um dia melhorar minha aposentadoria por conta disso? Não. Se a pessoa, todos já ouviram falar, isso é voz corrente aí, a desaposentação foi negada, foi impedida, o recurso foi improvido pelo Supremo Tribunal Federal. Desaposentação seria a oportunidade da pessoa que se aposentou, continuou trabalhando, um dia vir a cancelar aquela para unir esse tempo posterior e melhorar o benefício. Isso não pode. Isso é uma pergunta que a gente ouve todo dia quem trabalha com isso. Então, essa emenda, ela serve justamente para as pessoas que já tinham essa contribuição antes e querem melhorar ou querem organizar a sua aposentadoria. Essa emenda constitucional, ela trouxe muitas regras de transição. Regras de transição, o que são, Geve? São a pessoa, por exemplo, tem que somar ou tem que analisar quanto tempo ela tinha de contribuição, de serviço, de trabalho na data da emenda, e a partir daí ver em qual regra de transição ela se encaixaria. Sim, porque antes de ter a emenda constitucional, antes de vir essa grande reforma da Previdência, as regras eram bem explícitas. 30 anos de contribuição para a mulher ou 35 para o homem, independente da idade, dava direito a uma aposentadoria. Só que a partir daí, a intenção foi incluir uma idade para aposentadoria, que ficou em 62 anos para a mulher e 65 para o homem.
o que acontece, o que foi debatido muito na reforma da Previdência? Que as pessoas fechavam os 30 anos mulher ou 35 anos homem muito cedo. Mas por quê, Geve? Porque as pessoas tinham começado a trabalhar muito cedo. Exato. Não sei a tua experiência, mas a minha faixa etária, por exemplo, na época com 12 anos podia assinar carteira. Então faz as contas, uma mulher com 12 anos assinando a carteira, se não interrompeu, 12, 22, 32, 42 anos, fechou os 30 de contribuição. Exato. Só- Eu comecei também nesse período, na verdade eu comecei com 9 como auxiliar numa determinada situação, e com 12 já podia ir até fazer retirar, né, o documento, só não tive a iniciativa de fazer e assinar naquele período. Como isso é comum, Geve? Muito comum. Como muito é comum na infância a criança ser usada como ferramenta de trabalho, que não era aquela força de trabalho como um adulto, É verdade. mas que ajudava, sim, ajudava muito. Isso é muito comum no tempo de serviço rural, que esse tempo de serviço rural também é um dos integrantes do tempo para que leva uma aposentadoria, que o pessoal aí está comentando, é uma discussão muito forte que tem de contar a agricultura a partir dos 8 anos de idade, né? São decisões que estão acontecendo, o tema não está ainda muito pacificado, mas é muito comum se verificar o trabalho infantil, né? Exato. Só que não formalizado, né, Geve? E isso dificulta depois na hora de contar para uma aposentadoria. Mas sim, a gente sabe que crianças com 9, 10, 11, 12 anos iniciava na atividade laboral. Porque naquela época, principalmente os filhos mais velhos de um determinado casal, os demais vinham vindo e assim, ó, era um orgulho. Estou falando por mim, porque eu sou a filha mais velha e quando eu tinha meus 12, 13 anos com carteira assinada, os amigos do meu pai me elogiavam. Nossa, tu já está ajudando o pai no sustento da família. Isso te engrandecia, assim, né? Fazia com que a gente tivesse mais vontade de trabalhar ainda. Mais vontade de trabalhar, isso. É verdade. Então, é muito comum. E aí, hoje, se soma esse tempo todo e a pessoa que não chegou a fechar, então, em novembro de 2019, os 30 anos mulher ou 35 homem, se sujeita a uma regra de transição. Sim, porque essas pessoas que estavam quase chegando lá, ou que faltasse um tempo para chegar lá, os que aprovaram a regra da Previdência, enfim, o Congresso Nacional e depois sancionada pelo presidente, isso eles não se imaginou uma modalidade de simplesmente transformar uma aposentadoria que era só por tempo de contribuição em por idade e prejudicar todas essas pessoas que estavam quase chegando lá. E aí se criou, então, essa regra de transição. Se criaram essas regras, que são 5. Né? Não a gente pode dar o exemplo de uma ou outra aqui, mas a questão é analisar o caso concreto. É fazer um cálculo, e aí é muito simples o que se faz. Hoje, Geve, todos os dados das pessoas que contribuíram, que têm vínculo com a Previdência, estão registrados num sistema eletrônico do INSS que se chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Toda pessoa tem o seu CNIS, através do NIT, que é o número de identificação do trabalhador, Isso. Cada um tem um, tu tem lá no teu CNIS um extrato de toda a tua vida laboral. A partir desse CNIS é que se faz um estudo para saber quanto tempo falta e qual a melhor regra de transição para a pessoa almejar a sua aposentadoria. Então, por intermédio disso, e o detalhe, muitas vezes, Geve, o CNIS, o extrato do INSS, ele não está regular. Acontece muito, por exemplo, da pessoa ter tido um contrato de trabalho registrado na carteira e por algum motivo ou outro o empregador não ter feito as contribuições na época. Não vai aparecer no CNIS. Mas isso não impede a pessoa, porque o empregado não tem culpa do empregador não ter recolhido as contribuições, isso não impede a pessoa de averbar esse tempo, modificar o cadastro, inserir no cadastro esse tempo trabalhado. Existe toda uma trajetória, uma regulamentação interna do INSS para que se façam essas alterações nos cadastros.
Então, primeira coisa, se adapta o cadastro à vida da pessoa, incluindo o tempo que por algum motivo não estava lá, e aí depois, então, se faz o histórico, um estudo completo até a data da emenda, porque ali é um marco, dia 12 de novembro de 2019, se calcula o tempo até ali e a partir dali se encaixa em uma das regras de transição. Tem algumas questões que são bem interessantes nesse aspecto, Jev, por exemplo, assim, às vezes a pessoa diz, mas eu me encaixei na primeira, é essa aposentadoria que eu vou pegar porque ela é a mais rápida. Ok? Isso é uma verdade. Tu tens, a partir de 5 regras, tu vai fazer assim, qual a mais rápida? A mais rápida vai ser dia 22 de setembro agora. Beleza, quanto eu vou ganhar? X. Mas, se a pessoa esperar, e aí eu estou falando um caso concreto, 32 dias, o valor dobra, ou aumenta 1/3, que iria na segunda regra. Então, isso é o mais importante hoje, que a pessoa tem que cuidar no momento de uma aposentadoria. Eu peguei um caso concreto que eu estou lembrando aqui, de uma senhora que teve que esperar 32 dias, o valor da aposentadoria dela era R$ 1.200 e aumentou R$ 519. Foi praticamente 50%, um pouquinho menos, do valor por ter esperado 32 dias. Mas se essa pessoa se antecipa, né, e não faz um planejamento previdenciário, um estudo de todas as possibilidades, ela vai na primeira e deixa de ganhar o resto da vida 500 e poucos reais por mês. Então, esse é o trabalho do planejamento previdenciário. Que pode fazer muita diferença, né? Nossa, porque se pegar uma pessoa, né, Jev, que tem, por exemplo, sei lá, seus 48, 50 anos, que se encaixa em alguma regra de transição dessas, e R$ 519 por mês, nós estamos falando em praticamente 6, 7 mil por ano. Exatamente. A mais, né? Então, é muito importante. E o detalhe, ninguém está tirando isso de lugar nenhum. Isso é um direito que está previsto ali. É a forma como se analisa a legislação e como se escolhe o melhor benefício. Sim, tem um artigo na lei, Jev, que ele é bem interessante e as pessoas têm que se ligar nele. A legislação, ela é obrigada, no caso, ela prevê que na concessão do benefício, o INSS é obrigado a conceder o de melhor valor. Só que isso não acontece na prática. Porque a partir do momento que a pessoa encaminha o benefício, o INSS analisa até ali. O sistema eletrônico vai analisar as regras até ali. Ele não vai dizer daqui a 30 dias tu pode ganhar mais ou daqui a 2 meses tu pode ganhar mais. Essa análise não faz. O sistema não faz. Então, isso é o trabalho de quem faz planejamento previdenciário. Por isso é importante essa orientação, vamos dizer assim, com tantas pessoas que hoje em dia trabalham por aí. O que tem dificultado muito, e os servidores do INSS iriam fazer esse alerta, é não conseguir ir até a agência para ter esse esclarecimento, né? Então, desde que nós estamos falando em pandemia, já fechou 1 ano, tu não consegue se dirigir a uma agência para ter esse tipo de encaminhamento. Isso é tudo feito pelo sistema do INSS. Então, isso dificulta na medida em que a pessoa não tem esse esclarecimento quando poderia ter, esperando um pouquinho mais, né? Exato. Acaba dificultando todo esse processo aí, né? De entendimento até mesmo das pessoas, né? Certo. Um dos itens, né, doutor, é a questão de que 50% das aposentadorias ou mais são obtidas, infelizmente, via judicial. Né? Esse ponto tocou vamos dizer, numa ferida. Né, e assim, chega a ser engraçado, né? Até a gente ver que é necessário tu ter que mover a justiça para ter acesso a um direito tão comum e tão importante para o cidadão. Né? Sendo que está lá pronto, né? É só fazer o encaminhamento e tal. Mas nem sempre funciona da maneira mais prática possível, né? Sim. O que a gente nota, assim, ó, Jev, a partir do momento que tu fala de uma aposentadoria, tu analisa toda a vida de uma pessoa. Nós estamos falando de 30, 35, 40 anos de trabalho. Bem, existe todo um lado que o INSS procura se preservar
Porque é uma verdade, Jeve, vamos reconhecer, porque eu já trabalho há muito tempo com isso e já vi muita coisa acontecer. De as pessoas pretenderem computar tempo não trabalhado. Existe um viés todo que faz com que o INSS seja muito rigoroso, e aqui falando em prol da agência, dos servidores, enfim, da pessoa querer uma vantagem que não tem. Isso acontece também. Então, isso faz com que o sistema ele tenha que se precaver de todas as possíveis fraudes que alguns mal intencionados querem fazer e fazem. E isso faz com que o sistema fique com muitas regras, a legislação fique inchada. Ontem ainda passei os olhos no decreto 3048, que é o decreto que regulamenta toda essa parafernália de como encaminhar uma aposentadoria. Nossa, isso assim, ó, é legislação, é artigo que não termina mais. Para cada passo que tu quer dar, tem um artigo que fala. E isso muda rápido. Então, sim, as regras estão muito amplas, imaginando todas as hipóteses de possíveis fraudes para tentar evitar, e isso torna o sistema muito burocrático. E a burocracia atrapalha. Porque daí, o que acontece? O GEV junta toda a documentação dele, está fechando o direito, fez uma análise, o melhor direito pode ser encaminhado agora em agosto. Tá? Estou dando um exemplo. Aí se protocola o pedido no sistema previdenciário, na via internet, enfim, e aí esse pedido vai ser examinado. O que vai acontecer? Em cima de uma legislação que é bastante minuciosa, eles vão olhar lá, mas tem um período aqui que não está aparecendo no cadastro, no extrato do INSS, muito embora a carteira escaneada, a carteira de trabalho escaneada, registre um vínculo empregatício. Vou indeferir, o servidor que vai examinar a situação vai indeferir, porque não consta no cadastro e, em tese, só a carteira é muito pouco para provar que a pessoa trabalhou. Por que ele pensa isso, GEV? Porque muitas pessoas incluíram contratos fictícios na carteira de trabalho para poder tentar se valer de algum benefício. Então, o servidor, ele parte do pressuposto que aquele contrato não existiu, que ele foi inserido indevidamente, e aí ele indefere o benefício. E aí a pessoa faz o quê? Entra na via judicial para provar que ela realmente trabalhou, e aí são inúmeros indícios. Além do contrato de trabalho, ali vai algumas dicas. Se a pessoa folhear a carteira de trabalho, lá atrás nas anotações de salário, de férias, de opção pelo FGTS ou qualquer outro, e isso tiver numa ordem cronológica dentro da carteira, é um indício de que aquele contrato é verdadeiro e que o empregador que não recolheu as contribuições, né? Então, essas coisas são discutidas na justiça. Tu pode fazer essa prova pela própria carteira de trabalho, tentando buscar ficha de registro do empregado, juntando, arrolando pessoas que trabalharam contigo na época, testemunhas, né, pedindo uma, que se chama justificação administrativa perante o INSS, para ouvir pessoas que trabalharam contigo, e aí tu prova esse tempo e o juiz determina a concessão da aposentadoria. Sim. Como tu mesmo colocaste, o próprio Conselho Nacional de Justiça, foi em 2019, se eu não me engano, fez um levantamento nas varas federais, da Justiça Federal, 50% do trabalho das varas federais tem vínculo com benefícios previdenciários, com aposentadorias. A gente também, os próprios colegas que trabalham com isso, se sabe. Hoje eu tenho uma noção, assim, em torno de mais de 50% dos pedidos da aposentadoria só são obtidos na via judicial. Isso trava o Poder Judiciário, abarrota o Poder Judiciário de demandas, né? É todo um custo que envolve uma questão que poderia ser mais simples, mas sim, GEV, isso acontece. E dentro desses assuntos, né, doutora, quais são, assim, os pedidos mais polêmicos que têm entrado, né? Quais são as situações mais polêmicas que vocês têm enfrentado para essas entradas, assim, de maneira judicial? Tá.
Como eu disse, essas questões envolvendo, por exemplo, um período de trabalho que aparece na carteira e o empregador não pagou, Não recolheu, né? Não recolheu, que não é culpa do empregado, isso está na legislação, deve ser considerado. Nós temos o tempo de serviço rural. Eu sempre disse aqui na nossa região, principalmente, né, o próprio estado do Rio Grande do Sul, existe um viés de pequenos agricultores muito grande, grupos familiares, enfim, que vivem da pequena agricultura. Então, esse trabalho rural que foi prestado por crianças lá atrás, ele pode ser considerado. Muitas pessoas não têm como comprovar isso documentalmente. Ou porque desapareceram os talões, ou porque sumiram com a enchente, ou porque incendiaram. Então, dependendo a situação, isso vai se provar na via judicial. Tempo de serviço rural é um dos pontos que tu pode contar para fins de aposentadoria. Outro muito comum que as pessoas também não sabem é o tempo de aluno-aprendiz. Quem foi aluno em escola agrícola? Nós temos aqui a escola Teutônia, que é uma escola agrícola. Temos a escola agrícola que eu lembro muito, que é da minha cidade de origem, Guaporé, né, o Colégio Técnico Agrícola. E aí tem outras, a Visconde de São Leopoldo, em Porto Alegre também tem, a Parobé, enfim. Essas escolas, as crianças, o que faziam, Geve? Elas passavam 3 anos para fazer o curso técnico em agricultura, né? E elas, meio turno, elas estudavam de manhã e à tarde elas iam para a lavoura. Plantação de milho, para aprender como é que se planta, como é que se colhe, como é que se cultiva, animais. E essa produção da escola, ela era ou vendida, e o produto usado para os alunos, para a alimentação deles, porque eles passavam o dia na escola, ou então revertida em prol de livros, uniforme, enfim, moradia. Tem alguns que pernoitavam ali. A gente sabe de muitos que ficavam 6 meses internos nessas escolas até ter férias e depois retornavam, né? Então, esse tempo de aluno, aprendiz, é computável para fins de aposentadoria. É também que gera bastante polêmica e vai para a via judicial porque o INSS não admite. E o mais polêmico para mim, na nossa visão como profissionais da área, é o tempo especial. Tempo de insalubridade, periculosidade ou penosidade. Essa é um dos pontos chaves em que se discute na via judicial. Geve, por exemplo, ontem ainda eu estava trabalhando no caso de um gerente de posto de gasolina. Gerente de posto de gasolina. A maioria dos gerentes de postos, eles vão lá, cobram, abastecem, olham óleo, verificam o óleo, às vezes precisa trocar. Enfim, fazem aquele serviço e estão sempre na área de risco do posto. É muito comum o INSS negar esse direito de contar o tempo especial. E aí tu me pergunta, tá, mas qual é que é a diferença? É grande, porque dependendo, se a pessoa fecha 25 anos de atividade especial, ela tem direito a uma aposentadoria diferenciada. Estou falando antes da lei, continua agora com outros requisitos, tá? Antes era 25 anos, ela se aposenta com valor bem maior do que uma aposentadoria normal. Então, só que na hora que tu vai provar isso, a empresa dá o tal do PPP, que é o documento que precisa para provar a atividade especial, se encaminha isso no INSS, o INSS vem e nega, por N motivos. A pessoa fazia várias atividades e por isso o contato não era permanente com gasolina, porque a gasolina é um produto cancerígeno. A gasolina contém benzeno, isso está nas advertências em qualquer posto de gasolina, né? Então, e o INSS diz não, a exposição não era permanente e aí não dou direito de contar o tempo como especial. É contado como tempo comum. E isso, se conta como tempo comum, a pessoa teria que preencher outro requisito. Aí vai para a justiça para ter essa briga, para tentar fazer com que o juiz determine que o INSS reconheça aquele tempo como especial e dê a aposentadoria especial. Que outras questões assim se envolvem muito? Tempo de serviço especial, tempo de serviço rural, aluno aprendiz e períodos que não estejam em carteira de trabalho. Muito também ocorre, Geve, e olha que interessante,
Forma de cálculo da aposentadoria. A gente percebe que em algumas situações de aposentadorias daí já concedidas, o cálculo não foi o melhor. O cálculo não considerou, por exemplo, dupla atividade. Sei lá, o GEV trabalha na rádio, do informativo, e meio turno, ou um pouco mais, mas e tem uma empresa própria de publicidade, ou sei lá eu o quê. Ele contribui nas duas, porque a partir do momento que tu exerce duas atividades, tu tem que contribuir nas duas. Era muito comum, em épocas passadas, o INSS só contar uma, a que tinha maior tempo, e desprezar todas as contribuições feitas com relação a outra atividade. E isso gera um benefício mais baixo. A partir do momento que se calcula uma aposentadoria pelo que tu pagou, tu tens que calcular sobre o total. Então, revisões de aposentadoria também são um grande nicho, vamos dizer assim, de ações que tramitam na justiça para buscar melhorar o benefício. E isso sem falar nessas revisões de computar esses períodos ali que eu menciono, né? Aluno aprendiz, tempo rural, de pessoas que se aposentaram e deixaram de contar, porque não sabiam, porque na época foram só ver. Isso é muito engraçado, na época que a agência estava aberta, Jeve, as pessoas chegam e dizem assim, eu só fui lá para ver quanto tempo eu tinha e saí aposentado, achando o máximo. Mas foi o melhor direito? Foi a melhor opção naquele momento? Ok, o servidor ali fez um resumo e diz, a senhora fechou 30 anos, ou o senhor fechou 35 e pode se aposentar. A pessoa entrava em surto, né? Afinal de contas, só vinha aqui olhar. Sim, em algumas situações, quando a pessoa não tem outra coisa, tempo de carteira corrido, pagou aquilo ali, não teve atividades concomitantes, beleza, é aquilo ali pronto. Mas será que aquele foi o melhor momento? Será que se esperasse um pouquinho mais ou contasse outros períodos, não iria melhorar o valor? Né? Essa é a questão que a gente coloca. Que bacana, hein? Vamos falar então sobre a importância, né, do planejamento previdenciário a partir então da reforma da Previdência Social, né? Sim, Jeve, o que eu digo sempre? O próprio nome fala, planejar. Não se afobar em tomar uma atitude, ir lá encaminhar e conseguir, e parece assim que é uma ansiedade que diz assim, eu consegui, agora não vou ficar sem. Eu nunca esqueço que muitos clientes sempre diziam, chegou aquele valor, mesmo que for um pouquinho mais que o salário mínimo, ou salário mínimo, é melhor ter uma pomba na mão do que duas voando. Eu disse assim, ai meu Deus, né? Sim, ok, tá aposentado, que bom. Mas sim, espera um pouco, vê se esse é o melhor direito, né? Aposentadoria, eu digo e repito, não é como comprar pão na padaria. Exatamente. Vai lá, tu compra o pão, tu come o pão, terminou. A aposentadoria é para sempre. Vai ser sempre aquele valor, vai ser sempre aquilo ali, né? Vai ser adiante. Então, tem que pensar, tem que planejar, tem que consultar, tem que somar tempo, tem que fazer uma retrospectiva. Isso chega a ser até interessante, Jeve, porque olha, por exemplo, para ti, né? Se tu pensar agora, tu volta lá para tua adolescência e pensa todos os lugares que tu trabalhou, tudo que tu passou, porque eu sempre digo, eu posso ver o teu histórico a partir de documentos, mas quem sentiu, quem penou, quem ralou mesmo foi a pessoa. Então, vamos fazer uma retrospectiva, isso é uma vez só. Tem casos em pessoas que se aposentam 2 vezes, tá? Por exemplo, vamos falar não, porque normalmente é uma. A pessoa que sempre trabalhou vinculada ao regime geral, sim, ela vai ter uma aposentadoria pelo INSS. Mas os casos de servidor público, né, ou que tem dupla atividade, uma professora que exerce atividade em uma escola particular e outra pelo município de Lajeado. O município de Lajeado agora é regime próprio de previdência, né? Criou seu regime próprio, ele concede aposentadorias, ou o Estado. Então, essas situações podem dar direito a 2 aposentadorias, mas na regra geral é uma só. Então, pensa bem, planeja, soma o tempo, faz cálculos para frente, inclusive de contribuições, Jeve. Por exemplo, vamos somar até o tempo, tá? Vou chutar ali. O Jeve tem,
ele precisa no mínimo 35 anos de contribuição, isso continua para muitas regras, e daqui a pouco eu vou chutar que o teu caso é de pontuação, Jeve. O que é isso? É uma das regras de transição. Tu tem que ter um número X de contribuições e uma idade X para na pontuação chegar a tanto. Hoje seria 98 pontos para o homem, tá? Então, a soma do tempo e da idade, se chegar a 98 pontos, tu tem uma média de 100% do que tu pagou, não tem desconto nenhum. Coloco isso porque essa é uma das regras mais vantajosas, tá? A soma dos pontos, ela existe desde 2015, nem veio com a reforma, ela veio um pouco antes, com a então presidente Dilma. E acabou permanecendo. E permaneceu. Ela mudou um pouquinho, porque quando a regra do fator progressivo, que a gente chama, né, que começou com 85 pontos para a mulher, 95 para o homem, a cada 2 anos que passava, a exigência da pontuação aumentava 1. Quando veio a emenda 103, em 2019, a cada ano aumenta 1 ponto na exigência, e não a cada 2 anos, como era antigamente. Então ficou um pouquinho pior, porque hoje cada ano aumenta 1 ponto, antes era a cada 2 anos. Mas mesmo assim, o resto da forma de cálculo se manteve igual. Então, essa é uma regra que veio combater a anterior, que foi muito falada, muito batida, e que muita gente acabou entrando, que foi a aposentadoria com o tal do fator previdenciário. Aquele, Jeve, em que tu fechava 30 anos mulher ou 35 homem, aposentava, mas cortava a aposentadoria por causa da idade da pessoa. Isso aí tu já deve ter, se não pais, conhecidos que se aposentaram. Eu trabalhei 30 anos pagando R$3.500, me aposentei com 1.800. É o fator previdenciário. É o fator previdenciário porque a pessoa não tinha uma idade que tornasse o fator, vamos dizer, favorável ao ponto de se aposentar com a média que ela tinha trabalhado. Então, essa regra, em 2015, veio para ajudar, para beneficiar quem começou a trabalhar cedo. Porque a pessoa que começou a trabalhar cedo, ela soma muito tempo de contribuição e soma a idade e fecha os pontos e ganha 100% da média. Então, essa é uma das formas que a pessoa tem que estudar, porque sim, tu dependendo da regra, tu fecha hoje, mas se tu esperar um tempinho a mais, pode fechar essa da pontuação. E assim como essa da pontuação, tem outras 3 ou 4. Depende o caso concreto, mas é importante sim somar, calcular e prever o futuro para quem falta muito tempo, Jeve. Isso também é outra coisa. Imagine que o teu caso é diferente. O teu caso, tu estás com, vou chutar, 20 anos de contribuição. Tu é homem, tem 20 anos de contribuição e tem, sei lá, 38 de idade. Também é importante tu fazer um planejamento para saber quanto tempo tu precisa pagar, qual regra que tu vai te encaixar e quanto tu vai pagar daqui para frente. Porque isso se sabe a partir do que tu já pagou. A partir do momento em que hoje, para calcular uma aposentadoria, vai contar praticamente tudo que tu pagou, a média normalmente se faz de julho de 94 em diante, tá? Mas existe também uma regra que é a tal da vida, de fazer cálculo da vida toda, ou seja, de todas as contribuições. Então, é importante tu calcular quanto tu pagou até hoje, quanto é a tua média hoje e quanto falta pagar, para saber quanto tu teria que pagar para chegar lá adiante para ganhar os 100% do que tu imagina. É mais ou menos uma regra que se faz para as aposentadorias privadas, as previdências privadas, guardadas as proporções, olhando para trás, o que já passou, e tentando olhar para frente. Isso é o planejamento previdenciário. E não é fácil, Jeve. Nossa, não é fácil porque assim, não é simplesmente olhar para lá e olhar para lá. E tu tem que levar em conta toda a legislação que alterou nesse tempo e o que está valendo para diante. Então, assim, é quase um quebra-cabeça. E outra, para cada situação, é um quebra-cabeça diferente que tu monta.
Então, é interessante, é uma coisa que, para quem gosta, né, como nós gostamos disso, é desafiador. E o melhor disso, ele é gratificante quando tu vê que tu consegue ajudar a pessoa a conseguir o melhor benefício. Uma das coisas que eu percebi aqui, que até a doutora colocou no material, a questão de se fazer um planejamento, né, para evitar o arrependimento. Existe hoje pessoas que estão arrependidas de não ter feito esse planejamento, que poderiam estar muito melhores e não estão? Sim, Jeff. Sim. Claro que sem fazer nome, mas eu já atendi pessoas que literalmente choraram quando, analisado o caso, a pessoa já estava recebendo. Ali também vamos dar mais uma informação para quem está ouvindo, que é bem interessante. Exato. Às vezes a pessoa faz uma experiência e encaminha a aposentadoria. Tá lá no sistema, cria a tal da senha do meu INSS e vou fazer um resumo do tempo e vai clicando, quando vê, concedeu a aposentadoria. Se a pessoa não receber o primeiro mês, não for receber, é possível cancelar tudo. Isso é importante, as pessoas não sabem. Concedeu, aparece ali no sistema concedido, isso vai vir a cartinha pelo correio, muitas vezes a pessoa pode imprimir do próprio sistema, onde aparece o banco e a data do primeiro pagamento. Enquanto a pessoa não receber a primeira prestação, é possível cancelar aquela aposentadoria. Sim, de chegar uma pessoa que então já tinha recebido, não posso mais cancelar, porque muitos a gente atende, Jeff, que se encaminharam sozinhos, fizeram uma análise e só querem saber se esse é o melhor benefício. Ok? A gente também está aí para isso, né? Para fazer análise e dizer, realmente essa aqui é a melhor aposentadoria. A gente ajuda a pessoa a pensar. Planejamento é isso, ajudar a pessoa a pensar. E sim, já atendi pessoas que chegaram lá e foi feito o cálculo e não era muito tempo. Eu estou lembrando agora de uma situação de um senhor que não fechou um ano, poderia ter tido uma aposentadoria especial com 25 anos, de uma empresa grande aqui de balas da cidade. Poderia ter se aposentado com 25 anos e tinha 24 anos e alguma coisa, encaminhou a aposentadoria, pegou o fator previdenciário, cortou a média pela metade. E poderia ter pego com 25 anos. Se estivesse esperado 7, 8 meses, uma coisa assim. Então, isso a gente não tem o que fazer. Não tem, porque foi dada a entrada, foi recebido o benefício, tu só consegue trabalhar com o passado. O que é possível mexer ali no que passou? Limita muito a nossa atuação, porque uma coisa é tu fazer uma análise do GEV, que não é aposentado, que tem um histórico laboral e tem uma vida pela frente. O que nós vamos fazer com ele? Sim, isso é muito simples. Eu sei, consigo te ajudar. Agora, o GEV chega aqui, já é aposentado e quer saber se foi bem o que ele fez. Tá. Veio pedir, GEV vai levar qualquer coisa. Pode levar um ok, muito bem, parabéns, ou então, eu sinto muito. Se quer opinião, a gente dá, né? O problema é que, realmente, o planejamento, isso é até virou uma frase de efeito, faz planejamento para evitar arrependimento, né? Baita frase. Baita frase, que ela fique ecoando aí no ouvido dos nossos ouvintes, né? Para que se planejem, né? Sim. É o mais importante agora nesse momento, né? Em vez de ir de supetão, né? Como a gente fala, né? Bem gaúcho. Aí de supetão lá no INSS sai com o cartão na mão. Não é mais assim que funciona. Às vezes dá a impressão, Jeff, que a pessoa diz assim, vou encaminhar isso aqui para me ver livre logo. Sabe aquela coisa assim, tenho até... Não quero mais trabalhar, né? Não quero mais trabalhar, cansei. Como se isso fosse, né? Como se fosse possível. É verdade. Bom, eu ouvia, sabe, doutora, assim, desculpa lhe cortar, mas eu ouvia isso dos meus pais, assim, há pouco tempo atrás, né? Cansei, não quero mais, o que vier tá bom, não sei o quê.
Planejamento. Planejamento. Sofreram uma vida toda, tem tempo de roça, tem não sei o que, sabe? E não se puxaram para fazer essa avaliação toda, esse planejamento, né? Então, eu tenho exemplo, como a doutora comentou, tem exemplo. Então, a gente não quer passar por isso, né? A gente sonha com um futuro tranquilo, né? Eu acho que é o que todo mundo pensa, né? Pô, trabalhei para viver a minha velhice tranquila, né? E não penando, esperando por um salário mínimo do governo federal, né? Então... É triste, né, Jevi? É verdade. E a gente fica imaginando assim, ó, tu chega lá adiante, depois de toda essa vida, aí tu tem que depender, porque aquilo não vai te sustentar. Óbvio. O tempo vai né? o tempo vai passando, as necessidades vão aumentando. A comida tem que ser diferente, não estou nem falando em remédio, não sei o quê. Tu tem que cuidar, tem que fazer um exercício, tem que isso, tem que aquilo. E aí o valor da aposentadoria não chega para o básico e tem que pedir ajuda. Então, me parece até um pouco de tirar a dignidade do idoso, da pessoa que deveria ter a melhor fase da vida e acaba, né, em função de um ato de supetão. Gostei da expressão, de uma ansiedade ali de encaminhar de qualquer jeito, né? Mas colocar, né, Jevi, também, claro, para quem não fez, é importante que se planeje, mas também colocar aqui, que eu acho que eu não falei, que as pessoas que estão aposentadas e daqui a pouco, tem uma dúvida, será que foi o melhor mesmo? Então, não só para ouvir ou não ouvir a notícia de sim, foi o melhor ou não foi o melhor, mas de ver se é possível ainda modificar. Quem se aposentou dentro de 10 anos para trás, o prazo que a pessoa tem para rever, aumentar o valor da sua aposentadoria é 10 anos a partir do pagamento da primeira parcela. Então, sei lá, nós estamos em 11 de maio de 2021. Maio de 2011 para cá, quem se aposentou em tese pode fazer um estudo, avaliar para ver se foi a melhor aposentadoria. Indiferentemente do estilo, do fator e tudo mais. Claro que daí, o que se faz, Jevi? Se analisa a legislação da época da concessão. Eu não posso aplicar, por exemplo, a reforma da Previdência lá atrás. Isso não. Isso que é o bonito do direito. É como se fosse uma mãe grávida, né? Cada mês da gestação tu tem uma medida para tomar. Então, foi lá em junho de 2011, vamos analisar a legislação naquele momento e saber o que a pessoa poderia ter feito de melhor naquela oportunidade, olhando para o histórico, olhando pelo retrovisor, o que se passou até ali. Às vezes dá para ajudar. Às vezes dá para ajudar. Agora, quem se aposentou há muito tempo, né, Jevi, tem algumas situações, é até difícil falar em revisão de aposentadoria justamente por isso. Porque primeiro ponto que a gente enfrenta quando vai brigar pela revisão para tentar aumentar é os 10 anos. Né, que isso é a regra básica, né, da pessoa ter se aposentado dentro de 10 anos, senão não dá para mexer. Algumas situações que tiveram, por exemplo, ações coletivas tramitando e que a justiça determinou o INSS fazer e ele não fez, essas, em algumas situações bem antigas, dá para revisar também. Mas é o caso concreto que tem que analisar. Dentro desse fator, doutora, talvez as pessoas estão se perguntando, quando se faz se busca esse histórico e vem se aplicando, vem se aplicando todos os fatores previdenciários desde aquele período, por exemplo, vamos pegar o exemplo de 2011, a legislação ela veio mudando de lá para cá, né? Então vem se analisando cada mudança e se aplicando no fato até chegar na atual? Isso. Então, por exemplo, assim, vamos pegar uma pessoa, Jevi, enquanto tu falava, tu me deu uma luz, porque é difícil a gente falar sem dar exemplo. Vamos pegar uma pessoa que se aposentou em 2016, depois do fator progressivo, mas não se fez valer do fator progressivo porque não sabia. Em 2015, eu não lembro direito o mês, eu acho que foi maio de 2015 que entrou o fator progressivo, tá? Aquele da soma da idade dos pontos para ganhar 100%. Se não me engano, foi maio, junho ali, não lembro bem. E a pessoa se aposentou em 2016 e não se fez valer dos pontos, da soma da idade do tempo para ganhar 100%. Essa pessoa pode reavaliar, porque está dentro dos 10 anos, Jevi,
Pode reavaliar para ver se ficou alguma coisa para trás que, somando até a data da aposentadoria, faria com que ela atingisse os pontos. E aí, ao invés de ganhar X, ganha 100% daquela média. Isso é possível fazer. Olha só, então para você que está aí nos ouvindo, né, e acompanhando também via Facebook, daqui a pouco a revisão é bem-vinda, né? Daqui a pouco vale a pena dar mais uma estudada no caso, né, doutora? E se há essa possibilidade, né? Como eu disse, é cativante porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, realmente. E isso faz pensar, né, como está a atual situação. Daqui a pouco você está pensando que nem eu lembrei dos meus pais aqui, né? Daqui a pouco algum fator, alguma coisa que passou despercebido no período, né? E daqui a pouco vale a pena voltar a fita aí para ver o que é que dá para se fazer. Então, que bacana, né, doutora? Um tema muito bacana. E eu acredito assim, nós podíamos discorrer sobre isso toda manhã, né? Porque vai puxando um assunto, vai puxando o outro, né? 10 horas pontualmente agora no nosso programa. E eu quero, desde já, agradecer demais a sua presença aqui, doutora. A doutora que estava um pouco indisposta ontem, né? Sim. Quase que ela não conseguiu vir, mas foi importantíssima a vida dela aqui, né? Para falar com a gente sobre esse tema tão importante que é a gente estar já, a partir deste momento, se planejando, né, para a nossa velhice, para aquilo que a gente vai viver daqui a pouquinho. Né? Então, e aonde a gente quer estar dentro desse fator previdenciário, né? Onde é que nós vamos nos comportar e se encaixar melhor, né? Então, eu gostaria que você deixasse, doutora, as suas considerações, a sua mensagem, né, aos nossos ouvintes. Eu gostaria de agradecer ao convite, né, Jev? Dizer que, bom, eu sou suspeita para falar, porque dá para dizer é o que eu respiro, né? O que eu almoço, o que eu janto, o direito previdenciário, o planejamento, enfim. Mas, assim, é muito importante a pessoa se dar conta que é para sempre. Essa aposentadoria é para sempre. Ela pode não ser o sustento ideal, que era o almejado desde sempre, mas é um valor que entra todo mês, entra certinho, se faz chuva, se faz sol, no dia programado o valor entra o 13º. Então, pensa um pouquinho, tenha calma na hora de decidir, né? Avalie bem, some, pense toda a sua vida laboral, o que a pessoa precisou para chegar até ali e faça um planejamento. Essa é o que eu tenho para dizer, para evitar o arrependimento. Exatamente. Nunca uma frase colou tão bem. E assim, né? Precisando conversar com a doutora Márcia, né? Você pode entrar em contato com a gente aqui. A gente te passa o contato do escritório, né? E aí, qualquer situação aí que seja necessário, a gente te informa, tá bom? Doutora, mais uma vez, muito obrigado, né? Principalmente por ter podido estar com a gente aqui, né, nessa manhã, esclarecendo um pouquinho sobre esse tema tão importante que é o planejamento previdenciário, que faz parte da nossa vida, né? Querendo Obrigada ou não. A vocês, tenham todos um bom dia. Muito bem. Gente, 10 horas e 2 minutos agora, né? Aí a gente trouxe então o tema planejamento previdenciário para você, hoje aqui no nosso programa com a doutora Márcia Piorezan. Muito bem, nós vamos indo para o final do nosso programa. Eu quero agradecer demais a sua participação.